E o Jornal Brasil hoje continua falando desse assunto que é de uma importância muito grande. Nós estamos recebendo aqui o professor Norberto Salomão, que é historiador e também advogado. Claro, vai falar desse assunto também, né, professor? Não podemos perder a oportunidade. Claro que não. Juiz das garantias, é bom ou não? Bom, fundamental, fundamental. Desde que a justiça não tropece no próprio instrumento que está sendo criado. Por que ele é importante? Porque hoje nós já temos uma conquista importante com a reforma de 2019, que foi a audiência de custódia, que é para aquele momento que o indivíduo é preso em flagrante delito. Você imagina, você está preso lá até você mandar um pedido de habeas corpus para o juiz. Não, você já tem uma audiência com o juiz e rapidamente ele já pode dar uma definição ali quando a prisão foi irregular, quando algum direito foi quebrado. Então, de maneira que o juiz de garantias vem para complementar essa condição, porque aí naquela fase de instrução ainda do processo, ele pode avaliar a veracidade e validade das provas, se não há nenhum vício ali no processo. Então, é quase que um juiz saneador do processo. A gente pode dizer que seria um fiscal do processo? É um saneador, a gente pode dizer essa expressão. Ele trabalharia em conjunto com o juiz titular. Isso, porque o que vai assumir a causa depois da denúncia feita pelo Ministério Público vai julgar o mérito. Então, ele vai poder se dedicar especificamente ao mérito, à questão em si. Enquanto que o juiz de garantias vai se preocupar muito mais com as garantias de direito que são dados àquele que está sendo acusado. Ou seja, ele vai olhar, entre aspas, a construção do processo. Sim. Se não há nenhum vício inicial nesse processo, o que evita, inclusive, mais tarde, a anulação de julgamentos, né? Pelo menos agora, é uma tentativa. Mas agora, professor, é claro que ainda depende de uma regulamentação, não é? Sim, é isso. Isso aí tudo, uma vez aprovado, precisa regulamentar direitinho, porque certamente várias dúvidas vão surgir. Uma delas que eu tenho, até a gente estava conversando, seria se esse juiz das garantias, por exemplo, atuaria junto, por exemplo, no caso da audiência de custódia. Não, aí é que está. A audiência de custódia continua a existir para aquelas questões do flagrante, mas prosseguindo, né, o flagrante foi válido, o sujeito está preso em flagrante. Aquelas provas que estão sendo apresentadas, ou alguma escuta que foi feita, ela foi regular, ela foi irregular, o juiz de garantias vai observar se nenhum direito daquele que está sendo acusado foi ferido. Né? Então, ele vai saneando ali, digamos, a fase inicial desse processo. Professor... Veja que é um momento em que ainda não foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Sim. Tá? Professor, nós falamos num bloco anterior, e eu queria até voltar nesse assunto da questão da independência. Sim. Hoje, por exemplo, a gente tem situações realmente muito complicadas, por exemplo, a questão da fome, né? Nós temos a questão, por exemplo, do meio ambiente, que o mundo inteiro está voltado, olhando para a gente, né, nessa situação toda. Então, a gente tem, por exemplo, o racismo. São situações que não combinam com a democracia e muito menos com a independência. Se esses desafios, por exemplo, nós estamos falando da independência do Brasil, como é que significa para o senhor a avaliação desses desafios? Pois é, esses desafios sociais são fortes, são importantes. Eu acho que a Constituição de 1988, no seu artigo 5º, já realizou um avanço muito importante nesse sentido. Mas, veja, nenhuma lei funciona, lembrando os gregos lá, lembrando desde o Sócrates e outros tantos. O Sócrates, por exemplo, a ideia de ética dele estava diretamente ligada ao respeito às leis. Só lembrar que o Sócrates, por exemplo, foi condenado em Atenas e se submeteu a essa condenação, mesmo todo o julgamento tendo sido muito injusto. E quando um discípulo propôs que ele fugisse, ele falou, não posso fugir, porque quando eu me prestei a ser cidadão de Atenas, eu me coloquei submisso às leis dessa cidade. Se eu quebro isso, está quebrado todo o pacto que envolve. Então, o que eu quero dizer com isso? Meio ambiente, essas questões da pobreza, da fome, da miséria, não basta só leis para isso, é preciso que as pessoas estejam verdadeiramente convencidas de que isso é um elemento de justiça. Então, como é que a gente vai falar de meio ambiente se as pessoas sequer têm a educação que eu digo no próprio processo de formação, de lidar com o seu lixo, por exemplo? Porque muita gente nem pensa onde é que está jogando o lixo, né? Põe lá na sacolinha, joga e tchau, né? Professor, acho que é muito importante a gente discutir também, nesse momento, porque a independência está intimamente ligada à democracia. Sim. Né? E a gente teve situações em que a democracia chegou a ser colocada em risco. Pelo menos discutiram exatamente essas situações. Eu queria que o senhor falasse exatamente um recado para essas pessoas que imaginam que, por exemplo, a intervenção militar seria uma saída para o Brasil. Pois é, a gente entende que cada um na sua função, né? Veja, os militares, eles são uma organização do Estado e não uma organização política. Então, os militares não podem servir a um partido ou a um presidente, eles têm que servir à nação, ao país.
e, como qualquer um de nós, estarem limitados por aquilo que a Constituição estabelece. Isso é fundamental para que todos nós tenhamos a liberdade de expressar as nossas ideias. Se bem que, nesses últimos tempos, a gente falando de independência e liberdade, tem se confundido muito o fato de você poder transmitir fake news ou fazer ofensas a alguém, como se isso for a liberdade de expressão de opinião. Liberdade de opinião é você opinar sobre algo, né? Não para ofender alguém ou para propor algo. Não para cometer crime, né, professor? E aí você me provoca, porque aí eu tenho que voltar à Grécia novamente. Veja que essa questão da democracia, qual que é o grande desafio da democracia? É que ela dá liberdade para você se expressar. Mas será que é possível alguém se expressar para derrubar a democracia? Alguém pode usar a democracia, a liberdade que ela dá para falar contra a democracia? Será que lá na Grécia alguém já deu resposta a isso? Sim, o cara que é o grande criador da democracia ateniense, Clístenes, ele disse o seguinte: olha, a democracia dá essa liberdade, mas se alguém, porventura, ferir de morte a democracia, este deve ser julgado e, se condenado, ao ostracismo. Teria que ficar 10 anos fora da cidade, perdendo seus direitos políticos. Ora, como é que você quer viver dentro de uma democracia, usar a liberdade democrática para falar contra a mesma? Exatamente. É incoerente, é inconsistente. Professor, muito obrigado pela participação do senhor. Isso, eu que agradeço. Foi muito importante ter a opinião aqui, exatamente nesse dia que é fundamental para nós todos brasileiros. Muito obrigado ao senhor. Eu que te agradeço, um prazer, estou à disposição. Seja bem-vindo sempre. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aí. Tá certo.